Sabe aquela pessoa que fala pelos cotovelos e que quando está falando exige que você olhe nos olhos dela e se você não estiver olhando para ela, ela é capaz de pegar a sua cabeça, fisicamente falando, e dizer: olha para mim quando eu te falo, porque senão ela sente que não está tendo atenção suficiente. Se você conhece alguém assim, ou se você é assim, esse vídeo é para você. Olá, para quem não me conhece, sou Bruno Henrique, terapeuta sistêmico, e esse é o Dinâmicas do Ser. Você já passou por alguma situação onde você, por exemplo, está passando pela rua com muita pressa e de repente você encontra aquela pessoa que quando te vê já fala oi, né? E você rapidamente tenta dar um tchau para ela. Ela muda de, né, do passeio, vai até você, te abraça, começa a contar a vida dela inteira e se você tenta escapar de alguma forma para poder finalmente seguir o seu compromisso, ela pega e segura a tua mão, como se quisesse dizer: não, fica aqui comigo, eu preciso te dizer, preciso de você. Pois é, essa pessoa não é pegajosa, essa pessoa só é oral. Então, esse vídeo é para a gente poder então explicar, dando aqui sequência, né, nos traços de caráter. A gente já falou do primeiro traço de caráter, que é o traço esquizoide, e agora a gente vai falar do segundo traço de caráter que se forma, que é o traço de caráter oral. Para quem não viu os outros vídeos, é interessante voltar lá, né, e acompanhar para entender a nossa linha de raciocínio, mas se você caiu aqui agora no canal, os traços de caráter, no fundo, eles são mecanismos de defesas que a nossa mente criou para poder lidar melhor com as dores existenciais, que são as 5 dores que a humanidade carrega. No caso do traço de caráter oral, esse traço ele se formou no momento da amamentação. Então, o traço de caráter esquizoide foi durante a gestação e depois, então, que esse bebê vem para o mundo e automaticamente, né, o ambiente para esse bebê que ainda não sabe andar, não sabe falar, não sabe sobreviver, ele vai do útero para o colo da mãe ou para quem vai cuidar desse bebê, né? Que passa a ter então a função dessa mãe. Ocorre que, se por algum motivo esse bebê interpreta algum tipo de situação onde ele se sente abandonado, né? Não necessariamente ele o foi, mas em muitos casos de fato ocorreu sim esse abandono, esse bebê acaba desenvolvendo um medo muito grande de ficar sozinho e automaticamente não sobreviver, né? Literalmente não sobreviver, porque ele é totalmente dependente de quem cuide dele. Então, para não passar por esse processo, a mente, né, naquele momento onde a mielinização, né, do sistema nervoso, que já passou então da cabeça, do cérebro, né, que caracteriza mais o traço de caráter esquizoide, onde a energia então vai se concentrar na cabeça, no pensar, na criatividade, o processo de mielinização chegou mais ou menos aqui na região da nuca, né? Mais ligado ali aos sentidos, né? As sensações, né? E o máximo, digamos assim, que esse bebê ele tem de recurso para poder expressar, né, aquilo que ele precisa é chorar, né, gritar, né, ou de alguma forma gesticular de alguma forma, né, que ele está precisando de alguma coisa. Então, não necessariamente, por exemplo, a mãe abandonou esse bebê, mas o fato de, por exemplo, ele estar com fome, e a fome é algo que está ali agoniando esse bebê, e essa mãe de repente passa
na frente dele e ele percebe que ao invés de ir diretamente para ele para poder dar de mamar ou fazer alguma coisa, ela primeiro foi em outro lugar, para esse bebê é como se fosse de repente uma dor muito grande. Tipo, ela não olhou para mim, ela não veio em primeiro lugar para mim, ela foi primeiro fazer alguma coisa que não sou eu que em prioridade. Então logo ele começa a gritar, espernear e tudo, e pode sentir profundamente como ele não sendo ali aquela prioridade, né? Então ele vai espernear, falar e cada vez mais, né? Falar não, né? Ele não fala ainda, mas chorar de certa forma para chamar a atenção para que ele então seja a prioridade. Mas o que está por trás desse mecanismo é a sobrevivência, é o medo de que o outro não o veja e logo esqueça dele ali, porque esquecendo dele ali, literalmente ele pode vir então a morrer. Então, esse bebê, o sistema nervoso, para sobreviver a algum tipo de situação desse tipo, ele vai criar ou moldar então esse corpo, né, para ser o mais atraente possível, no sentido de gerar uma sensação, né, para o outro, de querer carregá-lo, né? Então são formas que a gente vai ter mais fofinhas, que a gente chama, né? Então são formas mais arredondadas, né? Que convidam ao abraço, que convidam ao aconchego, né? E também desenvolve principalmente a nossa capacidade de se comunicar, ou seja, de falar. Não que necessariamente essa fala ela vai ter necessariamente um critério, todo um desenvolvimento ali por trás. Mas o simples fato de estar falando por falar é um mecanismo, né, de manter as pessoas conectadas consigo mesmo. Então é muito comum, por exemplo, a gente, né, encontrar, né, pessoas, né, com o traço de caráter oral elevado, né, que são as pessoas mais redondinhas, mais cheinhas, não necessariamente acima do peso, mas aquelas que convidam a gente a abraçar, que é gostoso, né? E essas pessoas são extremamente sensíveis, elas sentem muito, elas choram muito, né? O mundo emocional é o mais evidente, era o mais evidente ali do que estava sendo desenvolvido naquela época, né? Que era a mielinização, né? no sistema nervoso em relação aos sentidos, né? Então por isso que vai gostar de, quando não estiver falando muito, vai gostar de comer muito, né? Ou de sentir muito as coisas. Então, o que vai acontecer? Às vezes, né, são pessoas que vivem no mesmo dia, às vezes, extremos emocionais que nem ela entende exatamente o que está acontecendo, porque não é racional, é emocional. Então, quando a pessoa está muito feliz, ela está muito feliz, mas quando ela está triste, ela fica muito triste. Então, existem essas oscilações. Então, é muito comum, por exemplo, a gente chegar para a pessoa e ela está chorosa, e ela está chorando muito, sentindo aquele aperto dentro dela que ela não sabe explicar. Ela carrega um vazio dentro dela que ela não sabe de onde vem. E quando você pergunta para a pessoa o que está acontecendo, ela não responde o que está acontecendo, ela começa a falar o que ela está sentindo, ela fala, eu não sei, eu estou sentindo isso, tá assim, tá ruim, tá apertado, né? Vai fazer, tá, mas o que está acontecendo? Ah, está acontecendo que eu estou sentindo isso. Então, assim, é bem interessante que a forma, né, da dinâmica energética, ela é muito de sentir, muito mais do que pensar. É claro que todos nós temos porcentagens de todos os traços, né? Mas quem vai ter o traço oral mais elevado, que a gente chama de picos, vai ter muito mais essas situações. O fato é que o que está por trás é um medo, né? Uma dor de ter sentido que de alguma forma ficou abandonado, e o medo é que isso se repita. Então, quando essas pessoas pedem para que elas sejam, né, que olhe nos olhos delas, é uma forma delas se sentirem que de fato o outro está vendo, está sendo legítimo e que ela é importante. De alguma maneira, aquele bebê, ele sentiu que alguma coisa não era tão importante quanto ele.
ou aquilo que ele realmente queria, ninguém nunca adivinhava. Então, o oral, ele traz uma, digamos assim, uma questão dentro dele de uma certa sensação de que ninguém nunca entende, de fato, aquilo que ele quer, ou aquilo que ele deseja, ou até mesmo as intenções. O oral, ele tem muito daquela coisa de esperar que o outro adivinhe aquilo que ele deseja ou precisa, para que só assim ele entende que ele é importante. Se ele tiver que dizer para o outro aquilo que ele quer, então é como se não valesse, como se então o outro não, né? Como se na cabeça dele pensasse assim: não, se você realmente se importa comigo, você vai saber o que eu quero, você vai saber aquilo que eu preciso. Então é como se ele então interpretasse o adivinhar do outro, das necessidades dele, como sendo algo de ser que o outro, enfim, está considerando ele como sendo alguém importante. Então, é muito importante a gente entender, né, como esses mecanismos ocorrem, porque às vezes até os pais não entendem, né, aquela criança que chora muito, né, que tem necessidade de ficar ali mais agarrada, mais grudada, e isso não é um problema, é uma necessidade. Então, é muito importante para o oral falar, quanto é muito importante para o oral chorar, rir, expressar, né? Ele melhora. Às vezes ele está sentindo uma coisa ruim, aquele trem todo, e começa a chorar, os pais ficam desesperados, sem saber o que vai fazer. Não precisa ficar desesperado, e não, às vezes não precisa nem dizer nada. A única coisa que ele quer é um aconchego, é um abraço e poder chorar. Se os pais, né, por outro lado, e dentro da cultura que a gente tem, principalmente quando é menino, né, o homem não pode chorar, isso é muito mais complicado, porque engole o choro, você não pode ser assim. Isso traz muita dor para o oral. E aí o que ocorre? Energeticamente falando, aquilo que não é expressado acaba sendo retido e não aproveitado aquela energia. E aí a gente tem uma das grandes bases da obesidade em torno disso. Então, quando esse traço ele entra na dor, que a gente chama, ou seja, ele entra na sensação de que ele está sendo não está sendo legitimizado, né? Não, e onde ele sente abandonado, mesmo ao redor de muitas pessoas, que é como se ninguém desse importância para ele, a pessoa começa então a engordar. Não só pelo fato de às vezes tentar compensar o vazio que ela sente com a comida, né, ou com a bebida, ou seja, com o que for, né? A oralidade ela tem muito a ver com as nossas compulsões também, até com sexo, né, até com outros vários tipos de vícios que a gente possa vir a desenvolver. Mas, no fundo, até o tamanho do corpo, o engordar, tem um mecanismo ali por trás que será que agora desse tamanho alguém me vê? Será que agora é possível alguém olhar para mim? Então, são características que muitas vezes estão por trás de dores, né, existenciais, e é importante a gente então compreender para melhor lidar com essas pessoas, no caso se a gente tem esse traço, no caso se os outros, né, têm esse traço. Então, o que o oral precisa, né? Ele precisa então conversar, sim, ele gosta, né, de que dê realmente atenção, mas ao mesmo tempo é preciso entender que o outro, não sendo tão oral quanto este, ninguém dá conta de tanta falação também na cabeça muitas vezes, né? Ou de tanto contato assim. Então as coisas precisam ser dosadas. Então, para quem é oral, para quem, né, precisa lidar com a própria oralidade, a gente precisa, sobretudo, entender que antes de esperar que sempre o outro olhe para nós, que sempre o outro cuide de nós, é importante a gente desenvolver então a nossa capacidade de cuidar de nós mesmos, né? E de dar o prazer que a gente tanto espera muitas vezes que o outro nos dê. E assim a gente evita de querer acreditar então o nosso bem-estar, né, na dependência do outro estar disponível não para gente, porque cá para nós nem você, né, caso sendo oral, quer estar também tão disponível assim para todo mundo o tempo todo, né?
né, muitos momentos você vai ter, né, você vai gostar sim de ter os seus momentos, né, para poder sentir intensamente aquilo que você gosta. Então, o outro também, né, tem o mesmo direito, né? Isso não quer dizer então que você não é importante para ele, quanto, né, vice-versa. Então a gente precisa aprender a dosar, né? Mas tendo vontade de chorar, chore muito. Isso cura você. Tendo vontade de comer, coma. É melhor fazer isso do que guardar situações que em outros níveis vão se transformar em processos mais complicados. Então, aquilo que não se sente, aquilo que não se expressa, aquilo que não verbaliza, volta intensamente com outros problemas mais graves. Então, uma coisa, por exemplo, que aparentemente não tem nada a ver com isso, mas que tem muito a ver com isso, por exemplo, o oral pode o quê? De tanta mágoa, de tanto ranço em relação a não ser tido como importante, ele então mergulha, por exemplo, no trabalho. Começa a ter uma compulsão de trabalhar, e a pessoa vai ficando imensa, gigantesca naquilo ali, até muitas vezes adoecer. Mas é como se, de alguma forma, ela entendesse que é só ali que ela se sente, de alguma maneira, importante. Né? Então são vários tipos de reflexões que a gente pode fazer sobre isso. Esse é o primeiro vídeo que a gente vai falar aqui sobre o traço de caráter oral, né? Mas fica aqui já a nossa mensagem, né? A nossa reflexão. Não tenta ser aquilo que você não é, não cale aquilo que você não precisa, né? E permita-se ser, né? Sentir intensamente tudo aquilo que te dá prazer. Isso faz bem para você, né? E não tem nada de errado com isso. Quem não está inscrito no canal, se inscreve aí para poder acompanhar os próximos vídeos, né? O próximo nós vamos falar sobre o traço de caráter do psicopata, até a gente concluir aí a série, e depois nós vamos falar das interações entre eles aí no dia a dia. Então é isso por enquanto, até o próximo vídeo.